Tem mais um destaque para a gente. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para criticar o governo pelo aumento das tarifas de energia elétrica. Ele também ironizou, afirmando que o povo ficará sem cerveja, sem picanha e sem luz. Essa publicação vem depois de o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Freitas, afirmar nesta quarta-feira que as tarifas de conta de luz não vão parar de crescer em função dos subsídios. Segundo projeções, os brasileiros devem ter um reajuste médio de 8% na conta no próximo ano, com as regiões sul-sudeste registrando as maiores altas, de 9,5% cada região. Chamar os nossos comentaristas para entender a dinâmica desses aumentos, recebendo agora as pessoas que nos acompanham pela Rede Jovem Pan, a rede de rádios, um alerta. O diretor da ANEEL dizendo que a conta de luz está mais cara e continuará aumentando. Inclusive, teve um post do senador Flávio Bolsonaro ironizando o governo, dizendo que o brasileiro vai ficar sem picanha, sem cerveja e também sem energia elétrica. Mas, para além das ironias, Dávila, o que é que está acontecendo? Esse alerta do diretor da ANEEL é uma informação importante para a gente analisar em razão das altas na conta de luz e a possibilidade de novos aumentos acontecerem. Para entender isso, precisamos aumentar um pouco os adjetivos do Flávio Bolsonaro. Não é apenas sem picanha e sem luz que nós vamos ficar, é com um monte de jabuti. A conta de luz no Brasil é a segunda mais cara do mundo para o consumidor final, justamente porque ela é recheada de jabuti. E que jabuti são esses, Caniato? Subsídios cruzados. Subsídio para ajudar uma empresa privada a comprar uma deficitária e passar a conta para o contribuinte brasileiro. E mais de 40% do que nós pagamos na conta de eletricidade é imposto. Então temos roubo de eletricidade, famoso gato. Temos subsídios e temos uma ajudinha camarada do governo para empresas que compram empresas públicas. Ou seja, a conta brasileira é recheada de imposto, ajuda e subsídios. E o governo quer dizer que vai dar um pouquinho mais de energia de graça para alguém, aí vai aumentar ainda mais a nossa conta de luz. Nós é que vamos pagar por ela. Ou seja, é o resultado da tarifa mais cara do mundo, da segunda mais cara do mundo para o consumidor, porque por trás disso há um desenho populista, nacionalista, estatizante. Este é o câncer que faz com que nós paguemos uma das contas de eletricidade mais caras do mundo. E se fosse para pagar só a taxa da luz, não seria nenhum absurdo, né? Mas daí, se você vai no descritivo, né, tem um percentual que é para arrecadar e bancar aquela política social do setor, a tarifa social da energia. Daí tem uma outra que trata da questão que envolve fonte renovável, né? Um fundo que vai tratar das questões de fontes renováveis. O Dávila mencionou. E um outro percentualzinho ali para aquisição ou manutenção de uma outra empresa. E aí vai somando tudo, quando você vai ver, a conta nunca fica barata, viu, Mota? Em junho, o governo anunciou que ia ampliar a tarifa social de energia elétrica. E eu avisei aqui, toda vez que vocês verem o adjetivo social usado em alguma expressão pelo governo, pode esperar. Trata-se de alguma movimentação para tirar dinheiro ou direitos das pessoas. Assim é a tarifa social de energia elétrica. O que é essa tarifa social? Ela retira dinheiro do bolso de alguns para pagar a energia elétrica de outros. Só que o governo apresenta isso para as pessoas como uma bondade do governo. Só que não é função do governo, não é função do Estado fazer gentileza com o dinheiro dos outros. A função do Estado, como eu já falei hoje aqui, é cuidar da justiça, do combate ao crime, da defesa, da saúde básica e da educação básica. Todo o resto tem que ficar com a iniciativa privada. O Estado brasileiro não cumpre com nenhuma das suas obrigações. E aí quer fazer gracinha com o chapéu dos outros.
Pois é, tem até aqui uma projeção da ANEEL dizendo que o consumidor vai pagar quase 47 bilhões de reais em subsídios só em 2025. Dinheiro à beça, hein? Dá para emprestar para os Correios, dá para emprestar para muita estatal, né, Beraldo? Pois é, Caniato. O problema é que quando o cidadão que paga essa conta vai pegar dinheiro emprestado, aí ele tem que encarar 400% de juros lá no cheque especial, no cartão de crédito, por aí vai. A conta é muito desigual, é esse Brasil que não vale a pena, esse Brasil é absolutamente injusto. Aí você vê uma situação onde há todo um esforço para apontar o dedo para um empresário, por exemplo, que tem problema tributário. Aliás, aconteceu recentemente na questão de medicamentos. Aí o sujeito foi lá, prisão temporária, aquele esquema todo lá na Polícia Federal, na empresa dele. Mas aí depois descobriram que depois que esse camarada saiu do mercado, o preço do remédio aumentou, porque ele era um Robin Hood. Ele não pagava imposto, mas vendia mais barato. É isso que a população quer. Porque quando você olha para o governo, você vê que a população está tão deprimida que o governo vai oferecendo o conta-gotas, a esmola, para a população não morrer. Então, não tem dinheiro para pagar luz, para tarifa social, dá luz de graça. Não tem dinheiro para pagar o ônibus mais, não, dá o ônibus de graça. Não tem dinheiro para, não, dá o Bolsa Família para comprar o leite para não morrer de fome. E assim vai, quer dizer, é uma população completamente miserável. A gente conceber que milhões de pessoas não conseguem pagar sua própria conta de luz com o fruto do seu trabalho, o fruto do seu esforço remunerado, isso é uma nação falida. Uma nação completamente desigual, desequilibrada. E o governo vai usando isso para parecer que ele é bonzinho, para parecer que ele está fazendo favor. Não está fazendo favor, não. Nós estamos aqui, estamos trabalhando, estamos honrando os nossos compromissos, cumprindo com as nossas responsabilidades, e a gente está pegando parte do resultado, e é uma parte cada vez maior do resultado desse nosso esforço, desse nosso trabalho, para ir financiando essas supostas conquistas sociais do povo brasileiro, mas que, na verdade, traduzem o agravamento da situação dos brasileiros. Caniato, o presidente da República, o Lula, ele adora dizer que ele é o pai dos pobres. E olha só o que aconteceu durante todo o período em que ele e a sua turma administraram o Brasil. Ele é pai de cada vez mais filho, porque cada vez tem mais pobre no Brasil. Ele não está resolvendo o problema da pobreza, não. O problema da pobreza está se agravando. Então, essa grande família do pai com tantos filhos pobres está transformando a vida daqueles que trabalham, que lutam, que produzem, completamente inviável. Não dá. A única forma de se viabilizar o Estado brasileiro, sobretudo um Estado falido, que não conseguir investir naquilo que realmente importa, a gente vê que estamos numa situação que, se não houver o aquecimento da economia na base, para que essas pessoas que hoje não conseguem pagar pela sua passagem de ônibus, pela sua conta de energia elétrica, pelo seu botijão de gás, que essas pessoas comecem a ter trabalho, ter emprego, ter renda, que elas se desenvolvam, aumentam o seu consumo, aqueçam a economia e movimentem, a gente vê a roda girar de forma sustentada, de forma lógica. Se isso não acontecer no Brasil, esqueçam. Vai chegar uma hora que nós não vamos mais conseguir pagar essa conta de tanta incompetência e de tanta canalice que a gente vê vindo de Brasília. E poderia ser o Brasil, né, Dávila? Quando a gente analisa, né, o potencial dessa nação, eu me lembro que muitos analistas, quando se deparam com uma administração que adota essa política de programas sociais, né, os programas que são chamados de assistencialistas por muitos, é preciso sempre colocar em perspectiva. Quem é que paga essa conta, né? Quem é que paga? Muita gente fala, somos nós. Mas também até quando a gente olha para a população economicamente ativa ou aqueles que poderiam trabalhar, tem um bom percentual de gente que não faz nada, né? Os chamados nem, né? Não estudam e nem trabalham. Então, cada vez diminui a fatia daqueles que acabam bancando tudo isso, né? Assim, as empresas sobrecarregadas, aqueles que pagam seus impostos em dia também estão sobrecarregados. O Brasil poderia ser uma nação muito mais próspera, né, Dávila?
Com certeza, Caniato. E nós não conseguimos enfrentar os verdadeiros gargalos de aumento de produtividade. Um deles é a educação. Você acabou de mencionar os nem, aqueles que nem estudam nem trabalham. Isso tem enorme impacto na baixíssima produtividade do trabalhador brasileiro, que hoje é um dos trabalhadores menos produtivos. A gente está falando de América Latina, não estamos nem falando de mundo. Se colocar mundo é um desastre total. Se colocar países emergentes, não tem nem comparação. Mas na própria América do Sul, aqui nós perdemos para a Argentina, para o Chile, para os principais países da América do Sul. Então, nós temos baixíssima produtividade, fracasso dessa educação, na qual 46% dos jovens não terminam o ensino médio. Como esses jovens vão conseguir emprego no mundo do conhecimento, no mundo da tecnologia, da inteligência artificial, se sequer acabaram de concluir o ensino médio? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um governo antimercado, que tudo que o governo faz é para atrapalhar a vida de quem produz, investe e empreende no país. Esse é um enorme problema. Veja só, a nossa judicialização tributária, 75% do PIB, Caniato. A média dos países da OCDE é 0,28% do PIB contra 75% do PIB. A questão trabalhista, nós temos hoje uma das piores legislações trabalhistas do mundo, que encarece demais empresas para contratação e depois cria um passivo trabalhista gigantesco. É o país recordista mundial de judicialização trabalhista. Então, todas essas coisas drenam a produtividade. E agora, Caniato, com um outro elemento que agrava ainda mais a questão demográfica. O Brasil está envelhecendo rapidamente, envelhecendo e continuando pobre. Ou seja, nós não vamos sair deste buraco ou desses pequenos voos de galinha enquanto nós tivermos uma filosofia antimercado no governo, enquanto não tratarmos a sério a questão da produtividade, que necessariamente passa por desburocratização, abertura da economia e, principalmente, melhoria da qualidade da educação básica. Muitos se perguntam, né? Poxa, determinada gestão conseguiu avançar com tantas agendas. Por que o outro governo, ainda que ideologicamente se posicione diferente, por que não acaba dando continuidade a algumas coisas que dão certo? É sempre um inicia e para, né, Mota? A gente não vê continuidade e há, inclusive, uma tentativa de você acabar com o programa ou mudar o nome, mudar a estrutura, né? Para que eu vou investir naquilo que foi criado pelo meu adversário político? Não deveria ser assim, né, Mota? Eu acho que aí há duas coisas a serem consideradas. Uma é a síndrome do Odorico Paraguaçu, que ainda domina a maior parte da política brasileira. Eu vou fazer as coisas, vou colocar uma placa com o meu nome, tem que ser do meu jeito e tudo que foi feito antes ou eu vou destruir ou eu vou ignorar. Isso é uma característica, eu diria, da política latino-americana de uma forma geral e da política brasileira. A outra questão é ideológica, Caniato, e não há como fugir disso. Se alguém está convencido de que a resposta para todos os problemas passa pelo Estado, passa pelo governo, não há nada do que você possa fazer. Não adianta você explicar, por exemplo, que até 1985, salvo engano, a produtividade da Coreia do Sul era igual à do Brasil. Aí a Coreia do Sul decolou e o Brasil ficou estagnado. Em 1990, o PIB da China era igual ao PIB do Brasil. Hoje, o PIB da China é 10 vezes o PIB do Brasil, PIB per capita. Por que isso acontece? Porque esses países fizeram uma opção pela produtividade, pelo empreendedorismo. Mas se existe uma barreira ideológica para isso, não adianta você tentar colocar fatos diante de alguém que está cego pela ideologia. Porque é como disse um escritor americano, a ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. Pois acho que tem muitos detalhes a serem tratados. Esse é um bom tema para a gente discutir e, naturalmente, tentar entender as dificuldades impostas, principalmente por essas administrações
E aí a gente acaba entendendo um pouco porque não avançamos como gostaríamos.